Boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui de novo no mais um Saco de Gatos. E nosso programa semanal em que a gente entrevista os autores da Alameda, autores de livros novos, de livros antigos, de livros que a gente quer revisitar ou de gente que a gente está com saudades. Meu nome é Joana Monteleone, eu sou editora e historiadora, e hoje eu vou receber Leonardo Sacramento, que é o autor do livro Discursos sobre o Branco, Notas sobre o Racismo e o Apocalipse do Liberalismo. Esse é o livro, é um livro que a gente lançou faz pouco tempo, mas foi no ano passado, mas a gente está no começo do ano, então está tudo bem. E eu vou falar hoje com o Léo, então queria chamar ele depois da vinheta. Boa tarde a todos. Oi, Léo, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem, Joana? Boa tarde, como é que você vai? Eu vou bem. Apesar do calor aqui em Ribeirão Preto, vou bem. Eu nasci em Ribeirão, Ribeirão é fogo. Ah, você nasceu em Ribeirão? Nasci em E Ribeirão, vem morei muito piorando, né? tempo em Cada Ribeirão. ano. Então, né? Tá cada ano mais difícil. Mas vamos seguindo. Vamos que vamos. Léo, que bom ter você aqui no programa Saco de Gatos, para essa conversa, nosso bate-papo semanal. Vai ser muito legal ter você. Então, Léo, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre esse título do livro, que explicasse o título do livro, porque achei muito interessante, Discurso sobre o Branco, Nota sobre o Racismo e o Apocalipse do Liberalismo, e a gente grifou Apocalipse aqui na capa, que botou em negrito, então é legal falar um pouco sobre isso. Tá. O livro, ele nasceu de um grande incômodo sobre os debates que se seguiam ali na pandemia sobre antirracismo, principalmente depois da morte, do assassinato do George Floyd e de alguns assassinatos no Brasil, né? Eu lembro do João Pedro aqui, numa operação da Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e da forma como se encaminhava, né, a discussão sobre antirracismo, desvinculando o próprio conceito de racismo do modo de produção capitalista, como se o racismo, tal qual nós conhecemos, né, que é um produto do racismo científico do século XIX, fosse algo alheio ou desvinculado do próprio funcionamento do modo de produção capitalista, como se o racismo não tivesse nenhuma relevância historicamente, economicamente, socialmente, para as classes sociais e para o próprio modo de produção capitalista. E aí o título do livro nasceu basicamente desse objetivo, né, procurando tratar a questão não a partir, normalmente, como se trata a partir da negritude, né, a partir do ordenamento, da visão do movimento negro, mas tentando compreender a relevância do racismo para a classe dominante, né, para a classe média tradicional, enfim, para os grupos sociais que dependem do racismo enquanto elemento não só de acumulação de capitais, mas como reprodução do próprio status quo familiar, enfim, das suas relações sociais como um todo. E então discurso sobre o branco, né? Estamos discutindo aqui a branquitude, estamos discutindo o liberalismo, estamos discutindo o surgimento da racialização contemporânea, né? Notas sobre o racismo, né? Que é a expressão fenomênica, né? A expressão a forma como nós nos relacionamos, né? E nós nos submetemos, né? À racialização e o apocalipse do liberalismo, porque o racismo ele não pode ser superado por uma mera educação antirracista, como normalmente é apresentado por grandes conglomerados industriais, grandes conglomerados financeiros, né? De que o racismo seria apenas um problema comportamental e cognitivo em que a pessoa seria racista por falta de sensibilização, né?
ou por desconhecer a existência do racismo, devendo passar por um processo de letramento racial, etc. Não que isso não seja relevante, né? Obviamente, ninguém quer uma pessoa comportamentalmente racista ao seu lado, né? Mas isso não tem qualquer impacto para a superação do racismo enquanto elemento estrutural, né? Enquanto essa é uma ideia uma muito da Rede Globo, né? Que está sendo todo dia Sim, macetada. porque assim, os grandes bancos, as fundações, as emissoras, são grandes conglomerados burgueses, né? Fazem parte da classe dominante brasileira e da classe dominante, enfim, né, internacional, né, da burguesia internacionalizada. Então, como não há mais como negar o racismo, né, então se procura conceituar o racismo de uma maneira meramente subjetiva e comportamental, quase que psicologizante, para não dizer, muitas vezes até de uma maneira muito tosca, quase que psicanalítica, né? E isso cumpre uma função importante porque esses capitais não negam o racismo, mas tratam o racismo de uma maneira bastante limitada, e ao mesmo tempo que eles continuam a acumular grandes fortunas, acumular capitais, utilizando-se, obviamente, do racismo enquanto elemento da acumulação. Então, por exemplo, um exemplo muito simples que eu sempre dou, no nosso ordenamento tributário, quem paga proporcionalmente mais são trabalhadoras negras, né? Então, quando a gente vai pegar o quanto que o governo federal, os governos estaduais e municipais, mas sobretudo o governo federal, né, que tem uma taxação de imposto muito baseada no consumo, né, no imposto regressivo, quem paga o grande bolo, né, quem paga tanto em termos absolutos quanto em termos proporcionais, são trabalhadores, e quando a gente vai pegar por extrato, né, são trabalhadoras negras. E são as que são hoje mais utilizadas para essa publicidade e essa propaganda antirracista, por exemplo, dos grandes bancos. E esses grandes bancos, eles obtêm grandes lucros justamente no sistema da dívida pública, né, que basicamente é pagamento do governo federal dos títulos de tesouro público, né, para os seus detentores. E mais de 70% dos detentores desses papéis são os bancos, fundos de pensão e investimentos de risco, que ao mesmo tempo, então, veja, eles se apropriam de parte do orçamento federal. Esse orçamento federal é composto majoritariamente pela tributação sobre trabalhadores negros, e proporcionalmente mais sobre trabalhadoras negras, e se utilizam, né, dessa estética, né, para construir uma política midiática supostamente antirracista. Mas o racismo está funcionando como elemento para a acumulação de capitais desses mesmos bancos. E eu queria colocar que você falasse um pouco de um elemento aí, que é essa ideia, que também é repetida muito na mídia e tal, do empreendedorismo. Como isso se mistura nesse bolo de racismo, dos bancos, da mídia corporativa, etc. Sim, porque a questão do empreendedorismo... Bom, a questão do empreendedorismo é uma questão dada com o neoliberalismo, tá? Essa é uma característica de todos os países que implantaram o receituário neoliberal, porque o neoliberalismo destrói a seguridade do trabalho, né? Então, ele parte do pressuposto que a relação de capital e trabalho deve ser desregulamentada o máximo possível, muitas vezes, como alguns neoliberais, como o Friedman, defendendo uma espécie de retorno ao trabalho escravizado, né? Então isso é um mantra do neoliberalismo, né? Bom, então o empreendedorismo, nessa perspectiva, vai surgir como surgiu, né? E é usado como tal, como um instrumento não só de captação ideológica e subjetiva da classe trabalhadora, mas também como uma promoção da própria ideologia neoliberal, por meio da transmissão que é uma coisa importante para os trabalhadores, tá? Então, assim, por isso que dá certo. A classe trabalhadora é a classe que sofre no capitalismo, né?
E sem um projeto político transformador, a classe trabalhadora não quer ser classe trabalhadora, né? Ela quer sair da classe trabalhadora. E o empreendedorismo, ideologicamente, junto com a teologia da prosperidade, né, incute uma perspectiva de que o trabalhador ele pode ascender, que para os trabalhadores negros é algo importante, porque historicamente os instrumentos de ascensão social, por exemplo, daqueles trabalhadores que passaram para a classe média na década de 30, 40 do século passado, historicamente foram negados e não só negados, mas literalmente limados frutos de uma política segregacionista, né? Então, é bom lembrar que o Brasil foi o primeiro país a estabelecer uma política migratória racial em 1890. A vadiagem, que já era estabelecida na lei de sexagenário, foi promulgada no Código Criminal de 1890 também, durou até quase a década de 50, né, mas continuou como prática institucionalizada da polícia. A capoeira foi proibida. Eu ia até te perguntar um pouco, eu ia até falar um pouco dessa parte do livro que eu gosto bastante, que é a gente pensar como essas leis segregacionistas das primeiras décadas do século XX foram apagadas da memória, da história, leis que criminalizavam os trabalhadores ou as pessoas negras que a gente não vê mais, por exemplo, a capoeira, as religiões afro-brasileiras, o consumo de bebidas alcoólicas como a cachaça, etc. e tal. Sim. O Brasil foi um país... eu estava discutindo agora a questão, por exemplo, do sionismo, da questão do Estado de Israel, mas é importante a gente deixar bem claro assim, que essa construção do sionismo, né, o sionismo é um produto do século XIX, né, do Theodor Herzl, do sionismo tanto judaico quanto do sionismo cristão, protestante e anglo-saxão, né? A ideia, né, a perspectiva de que todos os países deveriam se embranquecer, né, eliminar sua população negra e nativa, né, chamada à época de indígena de forma universal, né? Então, a proibição da imigração africana do Brasil em 1990 diz o termo indígenas da África, né, para deixar bem claro que seriam os negros, né, os nativos da África. Toda essa legislação é uma legislação que foi comungada por todas as elites e classes dominantes dos países ocidentais e ocidentalizados, né? E o Brasil obteve um grande protagonismo nisso, né? Então, por exemplo, a Lei Migratória de 1890 foi promulgada décadas antes da Lei Migratória norte-americana, apenas em 1924. A Lei Migratória brasileira foi promulgada muito antes da Lei Migratória alemã, apenas em 1937, né? Então, você teve a Lei Migratória, a proibição da capoeira, a proibição de atividades culturais, e, ao mesmo tempo, houve uma promoção para uma imigração branca e cristã como elemento de substituição étnico-racial, né? Principalmente no estado de São Paulo, em função do Porto de Santos, mas também em função do ciclo do café e do surto de industrialização, né? E São Paulo, principalmente, aplicou isso de uma maneira que diria, numa visão supremacista, absolutamente exemplar, né? Chegaram 2 milhões e 500 mil imigrantes, né, no estado de São Paulo desde 1886 até 1930, e enquanto que o índice de natalidade e de mortalidade da população negra eram negativos, né? Então, de fato, essa substituição étnico-racial ocorreu no estado, comungado também com o genocídio indígena dos Caiacangues no noroeste do estado de São Paulo, no Vale do Paranapanema, até Araçatuba, Birigui, né, algo em torno de 15 mil a 20 mil indígenas Caiacangues, de 1905 a 1915. São Paulo foi um estado que autorizou matar, por decreto, indígenas, né, a partir de 1906, né, um decreto de Jorge Tibiriçá, né, havia uma autorização formal para isso.
E tudo isso, em um determinado momento, foi apagado. Tanto é que as obras, hoje, para você ter acesso, por exemplo, ao genocídio Gaiagangue, alguns documentos específicos desse período, são muito difíceis, né? Exige um trabalho, um suor muito grande dos pesquisadores para conseguirem, porque em um determinado momento, a partir da década de 70, essas obras param de ser publicadas, né? Literalmente param de ser publicadas, e acho que isso também explica um pouco esse apagamento, que, a meu ver, foi um apagamento proposital e orientado, né? Então, a gente... que é a ditadura que faz isso, né? A ditadura que promove bastante esse apagamento, porque a própria Sim. ditadura estava matando indígenas e camponeses Sim. e negros. Lembra aqui do genocídio dos Cinta Larga, né? A metralhadora, né? Investigado pela Comissão da Verdade. Esse genocídio, né, impetrado pelos militares, muito semelhante ao genocídio ocorrido, né, no começo do século XX, impetrado pela elite paulista, né, intelectual, né, política e econômica, obviamente não era publicizado na ditadura militar, porque os militares, obviamente, enfim, né, não só controlavam a imprensa, mas também a imprensa tinha acordo, né, com os militares. É sempre bom lembrar isso, porque parece que a imprensa fica mera refém, né, desse período, né, e não é. Mas, sobretudo, né, esse período é um período também que se notabiliza pela construção de um discurso baseado intrinsecamente na democracia racial, que tem por objetivo também, o que acaba tendo como consequência o apagamento das poucas obras que trabalhavam, né, que versaram sobre esse período das leis segregacionistas. Quase todas elas ovacionando, deixando bem claro, né, nenhuma crítica, né? Quase todas concordando ali. Eu lembro do Alfredo Ely Júnior, do próprio Alfonso Taunay, do Lacerda, do Nina Rodrigues, né? Não havia nenhuma discordância sobre isso, né? Então, esse discurso é um discurso que prospera, né? Junto com alguns movimentos também, que vão radicalizar ou aprofundar essa compreensão. Mais um movimento, o tropicalismo, há um ressurgimento na academia da democracia racial, por meio de alguns autores, né? Sobretudo da Bahia. Então, isso acaba caindo no esquecimento, o que acaba também construindo uma perspectiva de que as questões étnico-raciais no começo do século XX não tiveram nenhuma relevância, como se os negros não tivessem conseguido ascender socialmente dentro desse modo de produção capitalista, simplesmente porque não teria criado políticas de inclusão. E essa é uma conclusão muito importante para esses grandes conglomerados financeiros, porque se os negros não têm a mesma renda do que os trabalhadores brancos, ou do que as pessoas brancas, famílias brancas, porque não teria havido políticas de inclusão após a escravidão, os negros teriam sido esquecidos e abandonados, essa é a narrativa, né? Então, caberia agora tão somente criar políticas de inclusão, né? E aí, criar políticas de inclusão não realiza nenhuma crítica ao modo de produção. Então, essa construção feita pela classe dominante, ela é bem elaborada, né? Então, ela tem uma análise sobre o fim da escravidão, de que os negros não teriam se inserido no mundo do trabalho por falta de inclusão, porque teriam sido esquecidos e não substituídos, né? Claro. Então, eles foram esquecidos, restando nesse exato momento, é um momento em que agora todos conseguem compreender a importância e o quão nefasto é o racismo, criar políticas de inclusão, que seria dar bolsas,
criar uma perspectiva, alguns programas sobre educação antirracista, e aí você cria todo um cabedal ideológico, né, para tentar naturalizar esse tipo de política sem entrar esse tipo de perspectiva sem entrar no mérito da relação entre racismo, liberalismo e capitalismo. Por isso que no título do livro, o racismo ele só pode ser superado quando a concepção liberal, quando a racialização liberal do século XIX, que ainda prospera, como mostra o sionismo, for definitivamente superada, com a superação também do modo de produção capitalista. Daí que eu ia te falar para você falar um pouco sobre essa proximidade, né, do racismo e falar do que está acontecendo em Israel, em Gaza, na Palestina, enfim. Eu sei que você é bastante ativo falando nisso no Instagram, que eu acho bem legal. E tem um posicionamento muito bom e interessante. O que os palestinos e os árabes, de uma maneira geral, né, sofrem desde a guerra ao terror, mas lembrando que a questão palestina é uma questão que antecede muito, né, nada mais é do que um produto da racialização científica do século XIX. E eu vou tentar explicar essa racialização científica de uma maneira bem simples, e aí vou estabelecer algumas generalizações, obviamente, que não vão levar a alguns elementos que seriam importantes numa análise mais aprofundada. Tá bom. A escravidão foi justificada, digamos assim, por uma perspectiva jurídica e filosófica e religiosa, com fundamentação religiosa, né? Passou por uma bula papal, passou por uma construção que era a estrutura jurídica da época, porque era uma sociedade que estava ali, era a Idade Média ainda, a Igreja Católica, a Idade Média Europeia, né? A Igreja Católica, por óbvio, era o Estado, né? Possuía todas as prerrogativas de regulamentação e de conceituação, né? Sobre as relações, inclusive privadas. Mas o escravismo, ele foi aplicado basicamente por empresas privadas. Isso a gente sempre esquece, porque parece que foram por pessoas, né? Não, eram empresas privadas que em determinado momento passaram a vender ações em determinadas bolsas de valores, e ali se tem o que o Marx chama de um dos primeiros elementos da acumulação primitiva de capitais, que depois seriam todos concentrados na Inglaterra, né? Para a sua Revolução Industrial. Só que, como ocorreu a Revolução Francesa, como ocorreram revoluções republicanas, revolucionárias e anticlericais, a justificativa religiosa, por si, não que ela deixou de existir, mas por si, não dava mais conta de justificar, de fundamentar por que, por exemplo, o tráfico transatlântico de africanos deveria continuar. Tá? Ou por que a escravidão africana deveria continuar. E aí que entram os iluministas, né? E aí que entram os liberais. Temos vários aqui, o Tocqueville, o Locke, o Comte de Gobineau, o Montesquieu, né? Todos eles escreveram de uma maneira tentando desvincular da perspectiva religiosa, em algum grau, né? Objetivando naturalizar a desigualdade das raças, a ponto do Comte de Gobineau escrever um livro chamado Discurso sobre a Desigualdade das Raças. Né? Então, no século XIX, com a exportação de capitais ingleses para a África, para a Ásia, sobretudo para a China e para a Índia, lembrando aqui do grande livro do Mike Davis, né, Holocaustos Coloniais, em que ele aborda o holocausto que aconteceu na China e na Índia, principalmente, né, com a chegada do capital inglês, matando mais de 100 milhões, né, mais de 100 milhões de pessoas em 100 anos. Agora discutindo a questão dos holocaustos, né, em voga,
Com a exportação de capitais ingleses, né, a escravidão africana, né, a generalização dos povos africanos em africano e depois em negro, essa generalização, essa perda de especificidades, de individualidades, de particularidades, vai ser universalizada para todos os povos. Não que não ocorresse entre os indígenas, ocorria também, por exemplo, entre os indígenas no Brasil, né? Mas vai ocorrer para todos os povos de todos os continentes. Então, vai se estabelecer uma hierarquia entre todos os povos e todas as raças, né, do planeta, a partir da perspectiva e dos interesses, sobretudo, dos capitais ingleses. Então, essa racialização é um produto inglês, tá? Não à toa que Israel também é um produto inglês. Tá? Isso não, assim, não são coisas desvinculadas, tá? O que Hitler fez na Alemanha foi uma radicalização dessa racialização, dessa hierarquização racial, tá? Mas dentro do continente europeu. Né? Essa é a novidade do Hitler. Né? Ele faz essa racialização com poloneses, com eslavos e com judeus. Né? Assim, por isso que o M. Zahiri diz que o horror, né, o choque dos europeus em relação a Hitler é porque ele ousou aplicar os métodos coloniais e neocoloniais no continente europeu contra populações que viviam no continente europeu, classificando esses povos como não brancos. Né? Bom, o sionismo é um produto muito contraditório, tá? É bom deixar claro, porque o sionismo também ele teve um momento que ele foi muito popular em algumas regiões, sobretudo no leste europeu, então até que alguns conceitos como sionismo de direita, de esquerda, que hoje não faz muito sentido, até fazer sentido no século XIX, no começo do século XX, mas, a meu ver, hoje, depois de 1967, sionismo é sionismo, né? É sempre de forma direita, historicamente falando. Mas o fato é que o sionismo, ele é um produto desse processo de racialização, só que de um povo europeu, a partir de uma visão religiosa e estratégica dos ingleses, porque existe o sionismo cristão, tá? A ideia de que o Messias só vai voltar, né? E isso, o Pepe, né? Nos 10 mitos sobre Israel, ele aborda muito bem, né? Como o sionismo cristão foi fundamental também para o sionismo judaico, né, mais aburguesado. Então, esse sionismo cristão entende que para o Messias voltar, Israel terá que estar restaurada, né? Então, não adianta muito para um sionista cristão judaico falar que os árabes, os palestinos em Gaza estão sofrendo, porque eles consideram isso uma etapa natural da volta do Messias, né? Para vocês entenderem o grau de supremacismo da coisa, né? E os árabes, nesse processo, eles vão ser animalizados, sobretudo depois do fim do Império Otomano. Eles passam por um processo de animalização, né, brutalização, de coisificação imensos, né? Que todos os povos que passaram pelas mãos europeias no século XIX e no século XVIII, XVII, sofreram. Em uns em maior grau, outros em menor grau, mas todos sofreram. Né? Então, faz todo sentido nessa perspectiva, digamos, dessa visão mais ontológica sobre o que é racialização, fazer uma analogia entre o que aconteceu na Alemanha e o que acontece hoje em Gaza. Faz o mais absoluto sentido, né? De modo que eu vejo que, assim, que essa é a relação que se pode estabelecer historicamente sobre o sionismo e o supremacismo, né? E a racialização e o racismo, né? Por que o sionismo é racista? E Nossa, Léo, passou super rápido nossa conversa aqui. E o livro é muito interessante, eu recomendo muito.
Ele é um dos livros super legais que a gente publicou no final do ano passado. E queria agradecer você ter disponibilizado a conversar com a gente e ter publicado o livro na Alameda, que foi uma parceria muito legal nossa. E eu agradeço imensamente a editora pela oportunidade, pela publicação. O livro é lindo, né? Ficou legal demais. Legal, ficou lindo e a repercussão está sendo ótima, muito importante. E toca em umas feridas muito, muito importantes que a gente não pode deixar de falar disso, do racismo estrutural do capitalismo, é fundamental, e é por isso que a editora está ali, batalhando nos livros. Legal. Enfim, super obrigado, e a gente se vê e se fala por aí nas próximas vezes. Eu que agradeço, Joana, e agradeço a todos que ouviram, né? Que vão... enfim, é muito importante que esse debate, né, que esse tema seja um tema recorrente entre a classe trabalhadora e aqueles que lutam por uma sociedade melhor. Claro, Léo. Super, super obrigado. E até a próxima. Espero novos livros na Alameda. Sem dúvida, sem dúvida. Tchau. Tchau, tchau.